Sou Lauren Escobar, da Estúdio Laurinha Escobar, sou escritora. Tenho 2 livrinhos publicados pela Livraria Cultura e pela Amazon. Eu escrevo, desenho, conto histórias, componho, canto para criança e canto hinos. Vamos dar sequência aqui à Crônicas 1, né? Feriram o restante do que escaparam dos Amalequitas e habitaram ali até os dias de hoje. Crônicas 1:5. Descendentes de Ruben. Quanto aos filhos de Ruben, o primogênito é Israel, pois era o primogênito, mas por ter profanado o leito de seu pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que a genealogia não foi contada como primogênito. Judá, na verdade, foi poderoso enquanto seus irmãos, e dele veio o príncipe. Porém, o direito da progenitura foi de José. Foram antes Enoque, Palo, Ezeron e Carme, o filho de Joel, Samaias, de quem foi o filho Gogue, a quem o filho Simei, a quem foi filho Mica, e quem foi filho Reaias, a quem foi filho Baal, a quem foi filho Beera, a qual Tiglat-Pileser, rei Assíria, levou cativo. Ele foi príncipe dos Rubenitas. Quando a seus irmãos pelas suas famílias, quando foram escritos as suas famílias, quando foram escritos na genealogia, segundo a sua descendência, tinham as cabeças Jeiel, Zacarias, Bela, filho de Azaz, filho de Sema, filho de Joel, que habitaram em Aroer, até o Nebo e Baal-Meon. Também habitaram ao lado do Oriente, até a entrada do deserto, o qual se estende até o rio Eufrates, porque o seu gado tinha multiplicado na terra de Gileade. Nos dias de Saul fizeram guerra aos agarenos e caíram pelo poder de sua mão, e habitaram nas tendas deles em toda a terra fronteira de Gileade, ao lado oriental. Descendentes de Gade, os filhos de Gades habitaram defronte deles na terra de Bazã, até Salca. Joel foi a cabeça, e Zafã o segundo, também Janai, Sazate estavam em Bazã. Seus irmãos, segundo as suas casas paternas, foram Micael, Mesulão, Seba, Jorai, Jacã, Zia e Eber. Ao todo 7. Esses foram os filhos de Abiail, filho de Uri, filho de Joroa, filho de Gileade, filho de Micael, filho de Gesizali, filho de Jado, filho de Bus, filho de Abidiel, filho de Guni, filho foi a cabeça da sua família. Habitaram em Gileade, em Baçã e suas aldeias, bem como até os limites de todos os arredores de Saron. Todos esses foram escritos na genealogia nos dias de Jotão, rei de Judá, e nos dias de Jeroboão, rei de Israel. A história das tribos transjordânicas. Os filhos de Ruben, de Gátitas e da meia tribo de Manassés, homens valentes que traziam escudo e espadas, entesavam o arco e eram destros na guerra. Houve 44.760 capazes de sair a combate. Fizeram guerra aos agarrenos, como Jeru, Inafes e Anodabe. Foram ajudados contra eles, e os agarrenos e todos quantos estavam com eles foram entregues nas suas mãos, porque
Na peleja clamaram a Deus, e lhes deu ouvido, porquanto confiaram nele. Levaram o gado deles, 50.000 camelos, 250.000 ovelhas, 2.000 jumentas e 100.000 pessoas, porque muitos caíram feridas à espada, pois Deus era a peleja, e habitaram no lugar deles até o exílio. Os filhos da meia tribo de Manassés habitaram naquela terra de Bazã até Baal, Hermon e Senir, e o monte Hermon, e eram numerosos. Esses foram as cabeças das suas famílias, a saber, Efer, Ize, Eliel, Asriel, Jeremias, Odavias e Jadiel, guerreiras, valentes, homens famosos, cabeças de suas famílias, porém cometeram transgressões contra Deus e seus pais, se prostrariam segundo deuses dos povos da terra, os quais Deus destruíra diante deles, pelo que Deus de Israel suscitou o espírito de Pu, rei da Assíria, o espírito de Tiglat-Pileser, rei da Ásia, que levou cativos, a saber, as Rebenitas, as Gáticas e a meia tribo de Manassés, e os trouxe para Abor e Ara e para o rio Gozã, onde permaneceram até o dia de hoje. Descendentes de Levi. Os filhos de Levi foram Gerson, Coate e Merari. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Arão, Moisés, Miriam. Os filhos de Arão, Nadab, Abiú, Eleazar e Tamar. Eleazar gerou Finéias, e Finéias Abisuá. Abisuá gerou Buque, e Buque a Uzes gerou Zeraías, Zeraías a Meraiote, Meraiote gerou Amarias, e Amarias a Aritube, Aritube gerou Zodaque, Zodaque a Aimaias, Amaias gerou Azarias, e Azarias a Joatã, Joatã gerou Azarias. Este é o que serviu de sacerdote na casa que Salomão tinha edificado em Jerusalém. Azarias gerou Amarias, e Amarias a Aitube. Aitube gerou Zadok, Zadok a Salom. Salom gerou Ilquias, Ilquias a Azarias. Azarias gerou Seraías, e Seraías a Josadac. Josadac gerou levado cativo quando o Senhor levou para o exílio a Judá e a Jerusalém pela mão de Nabucodonosor. Os filhos de Levi, Gerson, Coate e Merari. São esses os nomes dos filhos de Gerson, Leone e Simei. Os filhos de Coate, Arão, Izar, Hebron e Uziel. Os filhos de Merari, Mali e Musi. São estas as famílias dos levitas, segundo a casa de seus pais. Os filhos de Gerson foi Libni, de quem foi filho Jaed, de quem foi filho Zima, de quem foi filho Joá, de quem foi filho Ido, de quem foi filho Zera, de quem foi filho Jeaterai. O filho de Coate foi Aminadab, de quem foi filho Coré, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Elcana, de quem foi filho Ebiasaf, de quem foi filho Assir, de quem foi filho Tate, de quem foi filho Uriel, de quem foi filho Uzias, de quem foi filho Saul, de quem foi filho Elanca, Amassai e Aimote, quando a Elanca foi seu filho Zofai, de quem foi filho Naate, de quem foi filho Eliabe, de quem foi
filho Jeroão, de quem foi filho Elanca, de quem foi filho Samuel, o primogênito de Joel. Depois Abias, o filho de Merari, foi Male, de quem foi filho Libni, de quem foi filho Simei, de quem foi filho Uzá, de quem foi filho Simeia, de quem foi filho Agias, de quem foi filho Azias. Cantores levitas são esses, os que Davi constituiu para dirigir o canto na casa do Senhor. Depois que a arca teve repouso, misturaram-se diante do tabernáculo, tendo a congregação com os cânticos, até Salomão edificou a casa do Senhor em Jerusalém, e exercitavam seu ministério segundo a ordem prescrita. São esses os que serviam com os filhos dos Coatitas: Emã, cantor, filho Joel, filho de Samuel, filhos de Elanca, filho de Jeroão, filho de Eliel, filho de Toá, filho de Zufi, filho de Elanca, filho de Maate, filho de Amazai, filho de Elanca, filho de Joel, filho de Azarias, filho de Sofonias, filho de Taate, filho de Assir, filho de Ebiasaf, filho de Coré, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, filho de Israel. Seu irmão Asaf estava em sua direita, e era Asaf, filho de Berequias, filho de Simeia, filho de Micael, filho de Baaseias, filho de Malquias, filho de Etine, filho de Zera, filho de Adaias, filho de Eran, filho de Etan, filho de Zima, filho de Simei, filho de Jaaque, filho de Gerson, filho de Levi. Seus irmãos, os filhos de Merari, estavam à esquerda, a saber, Etan, filho de Quis, filho de Abde, filho de Maluque, filho de Asabias, filho de Amazias, filho de Euquias, filho de Anze, filho de Bani, filho de Semer, filho de Mali, filho de Muzi, filho de Merari, filho de Levi. Seus irmãos, os levitas, foram postos para todo o serviço do tabernáculo da casa de Deus. Descendentes de Arão. Arão e seus filhos faziam ofertas sobre o altar do holocausto, sobre o altar, incenso, todo o serviço do lugar santíssimo e a exposição por Israel, segundo tudo Moisés, servo de Deus, tinha